Hoje é domingo, dia do Senhor. Olá, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia do nosso encontro, da nossa Páscoa semanal, dia de nós participarmos da Santa Missa, né? Vamos participar da Santa Missa, você que não tem como ir até uma matriz, um lugar que tenha missa, participe da celebração na sua comunidade, para nós guardarmos assim esse dia, né? O dia do Senhor, nós nos colocarmos em sua presença. Nós falar em presença de Deus, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal do nosso encontro de filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos acompanhar a leitura do Evangelho do dia de hoje, que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade, vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra que nós acabamos de escutar, ela vem na sequência, vem dentro do ministério de Jesus, o início de seu ministério na Galileia, onde ele havia curado muitas pessoas, curado o homem da mão seca, expulsado demônios, feito muitos prodígios, e ele estava assim continuamente
anunciando o reino de Deus, e não só anunciando, mas testemunhando, dando ao povo a experimentar aquilo que era o reino de Deus. E ali então, quando Jesus para nessa casa, muitas pessoas se achegaram a ele, certamente pessoas que também queriam receber a graça de Deus. E aí, aqueles que estavam próximos dele, aqueles que o conheciam, aqueles que caminhavam com ele, estavam admirados de vê-lo com tanta disposição, pois ele não tirava tempo nem para se alimentar. E ali eles diziam, ele está fora de si, achavam que Jesus estava meio que aleluiado lá, né? De uma certa forma, ele estava extrapolando a obra, fazendo mais do que deveria. Por outro lado, os escribas, pessoal chato, né? Pessoal escriba, estavam sempre querendo achar alguma falha naquilo que Jesus fazia. E eles então, o que disseram? Os de Jesus disseram que ele estava fora de si. Os outros disseram que ele estava possuído por Beelzebu, quer dizer, estava possuído pelo diabo, né? O Beelzebu é traduzido na Bíblia aqui como o diabo mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, aqui é que entra esta aula de Jesus. Jesus é maravilhoso, e é maravilhoso escutar a sua palavra, escutar o seu ensinamento e obter dele esta aula que ele nos dá, esse grande ensinamento. Nós podemos dizer que Jesus, então, está nos ensinando. E ele diz uma coisa, falando sobre o amor de Deus, falando sobre o perdão de Deus. Ele fala que todos os pecados são perdoados, até mesmo as blasfêmias. Ou seja, o que é a blasfêmia? Palavras ou expressões ou afirmações que insultam a divindade, a religião, ou o que é considerado sagrado e que ofendem aquilo que é considerado sagrado. Então, até isso Deus perdoa, até estas blasfêmias, até esses insultos são perdoados, diz Jesus. Mas quando ele fala todo, né? Todo, em verdade vos digo, todos os pecados estão perdoados. Mas depois que ele disse isso, falou das blasfêmias, então ele disse, mas, quer dizer, tem uma restrição. Podemos até mesmo falar besteira. Podemos até mesmo falar de Deus. Falar mal de Deus, insultar. Mas aqui entra esse mais que Jesus coloca, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o insulto, as maledicências, a negação à pessoa do Espírito Santo. Esta não terá perdão, será mantido como um pecado eterno. Então, irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo será mantida como um pecado eterno. Ou seja, o pecado eterno nos priva da glória de Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, irmãos? Atribuir a alguém, a uma divindade pagã, a uma entidade diabólica, esotérica, o que é feito por Deus. Pelos filhos de Deus que trazem em seu espírito a marca
e a pertença a Deus. Isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Veja, irmãos, que aqui Jesus estava fazendo bem, estava curando, fazendo milagres, realizando prodígios, e os escribas disseram que ele estava possuído pelo demônio. Quantas vezes você já escutou alguém dizer: essa pessoa só pode ter algum pacto com um espírito, com um diabo, para poder fazer isso, quando uma obra que é de Deus, a pessoa atribui a essas entidades. Isto é pecado contra o Espírito Santo. E como a palavra de Deus nos fala, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, irmãos. Quando isto ocorreu, Jesus, ele falava muito sério com eles. E os mestres da lei afirmam que Jesus está possuído por Beelzebu porque são incapazes de quê? São incapazes de perceber em Jesus a ação do Espírito Santo. Jesus responde a eles que esse é o maior de todos os pecados, o qual, logicamente, não pode haver perdão, pois se insiste em não reconhecer que nele está a graça e a copiosa redenção, como nos diz nos Salmos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós cristãos, nós batizados, você e eu, que um dia fomos levados à pia do batismo, fomos lavados pela água do Espírito Santo e abastecidos com esta água, saciados com esta água, marcados para a eternidade como filhos de Deus, como pertencentes a Deus, não podemos fechar os olhos para os feitos de Deus. Não podemos fechar os nossos olhos e o nosso coração ao poder de Deus que emanam do seu Santo Espírito. Irmãos, olhando desta forma os desafios da realidade que vivemos no dia a dia e em nosso hoje, em nosso tempo, tudo pode ser vencido. Por quê? Porque Jesus está conosco. O Deus vivo e poderoso está conosco. Ele quer que estejamos com Ele no céu, que ocupemos o lugar que Ele preparou para nós. Portanto, irmãos, não demos ouvidos e nem nos associemos àqueles que não enxergam em Deus a fonte de todo bem. Daqueles que não conseguem enxergar a Deus, mas que enxergam as coisas mundanas e diabólicas e muitas vezes atribuem o sucesso a essas coisas e não a Deus. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para toda aquela multidão, ele disse isso. E ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Na verdade, irmãos, quem foi perfeita em fazer a vontade de Deus foi Maria, a mãe do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ela se despiu do seu eu para que Deus pudesse realizar nela as maravilhas. Fique na paz e no amor do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz e santo domingo com você e com toda a sua família. Deus abençoe.